Fala, rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Para você que está em dúvida e procurou este assunto de apendicite aguda, vamos falar sobre tudo que tem para falar do assunto, as complicações, o que é o apêndice, para que ele serve, quais são os diagnósticos, as complicações e principalmente os tratamentos. Mas antes de a gente começar, eu vou te pedir um favor. Clica aqui no canal, ajuda a gente a se inscrever e para você ficar também ligado em todo vídeo que surgir logo no canal, ser o primeiro a receber, beleza? Então vamos começar? Roda a vinheta! O que é o apêndice vermiforme? O apêndice ele é uma protuberância tubular do seco, a gente vai ver a imagem a seguir, próximo à válvula ileocecal, que é a transição entre o intestino delgado e o intestino grosso. Ele tem um comprimento variável de cada pessoa, mais ou menos entre 7 a 11 centímetros, e constitui uma parte do intestino grosso. Ele é rico em tecido linfóide e ele não tem uma função hoje em dia específica. A gente costumava dizer, nas antiguidades, quando a gente comia muito grão na natureza, muitos resíduos de folha, celulose, ele era utilizado para digerir esses grãos. Mas como a gente já tem uma dieta totalmente diferente dos nossos ancestrais, ele perdeu com a evolução a sua função. Então acompanha aqui comigo na tela as imagens dos apêndices. Esse aqui é um apêndice já removido, a gente vai falar da cirurgia de apendicite. E repare aqui, ó, nós temos o seco, continuação do intestino grosso, e aqui, ó, é o apêndice. Ó como esse apêndice ele é um pouquinho maior. Esse aqui também já está removido e ele é uma minhoquinha. É uma extensãozinha pequenininha do intestino grosso, certo? Então, o que é a apendicite? A apendicite nada mais é do que a inflamação deste minhoquinha, desse apêndice. Qual que é a epidemiologia da apendicite, da doença, da inflamação do apêndice? Como eu já disse, ele causa a maior incidência de abdômen agudo no mundo, ou seja, de cirurgias por uma dor súbita na barriga. O seu pico de incidência é diferente de homens para mulheres, pelo fato do processo inflamatório e estímulo hormonal. Então, na população masculina, varia entre 15 a 20 anos, aí 19 anos, ou seja, na faixa etária jovem até o início da população adulta. E na feminina, entre 10 a 14 anos, onde a mulher começa a ter um estímulo hormonal mais intenso. Ela é mais prevalente no sexo masculino, quase 1,5 casos para 1 na mulher. E existem vários locais anatômicos dessa porção do apêndice que pode estar na barriga. Ele pode estar debaixo do seco, ou seja, debaixo do intestino grosso, chamado de retrocecal. Ele pode estar debaixo do intestino delgado, chamado de retroileal. Ele pode estar na pelve lá embaixo, ou ele pode estar na cavidade abdominal. Isso depende da sua variabilidade anatômica. Cada um vai ter um tipo e localização do apêndice. O mais comum é na região abdominal, obviamente aqui no ponto de Makibana e na fossa ilíaca direita. A gente vai comentar mais para frente. Quais são as causas de inflamação dessa obstrução do apêndice? Principalmente por fecalitos, ou seja, o intestino grosso ele é rico em fezes e as fezes ainda são grossas. Então qualquer alimento que possa entrar nesse espaço do apêndice e obstruir a produção mucoide normal dessa região, vai entupir ele e vai fazer o processo inflamatório. Existe também a hiperplasia linfóide. Como ele é um órgão que secreta muco, como todo o intestino, ele libera muco. Se porventura esse muco tiver alguma alteração bioquímica e entupir, ele continua produzindo de forma exacerbada, vai levar à obstrução também, e essa obstrução leva à inflamação. Obviamente que a inflamação no intestino, por ter fezes e bactérias, é muito fácil de infectar. Então você tem uma infecção bacteriana secundária à inflamação, que aí é o caso da apendicite e toda a manifestação clínica que a gente vai comentar.
Repare aqui comigo, então, a fisiopatologia da apendicite. Então, sempre vai começar com uma obstrução do lúmen do apêndice, seja por hiperplasia linfóide, por muco, ou por um fecalito, um resto de fezes, ou alguma coisa assim que entupa esse lúmen do apêndice. Aí a secreção normal do apêndice continua produzindo aquela parte mucoide dele e tudo mais, vai fazer uma estase dentro do apêndice que não tem mais a drenagem, leva à proliferação bacteriana dessa região, que é muito infectada, né, pelas fezes e tudo mais. Isso leva ao edema e vai aumentando para a parede do apêndice, que, se não tratada, não removida a causa, ele pode supurar, ou seja, pode vazar o conteúdo intestinal para a cavidade abdominal, levando então a peritonite. Quais são as fases dessa evolução da apendicite? Então, nós temos a fase hiperêmica, que é o começo da obstrução, a hora que começa a obstruir, seja por obstrução mecânica ou por hiperplasia linfóide. Nós temos a fase edematosa, que começa a edemaciar essa mucosa interna do apêndice. Temos a fase fibrinosa, que vai começar a estender mais para a parede do órgão, do apêndice, até a camada serosa, que é a última camada de dentro para fora. Nós temos a fase flegmosa, né, que é uma coleção purulenta desse apêndice, ou seja, já foi infectado e as bactérias começam a fermentar e fazer atividade, levando a secreção de pus, pela reação inflamatória também do organismo. E por último, esse processo está tão forte, o combate da inflamação e as bactérias dentro desse apêndice, que ele pode perfurar, ele gangrena. E aí é a fase crítica do apendicite. Quais são os sintomas? Esse é clássico, pessoal. Vamos lá falar sobre os sintomas do apêndice para você que tem dúvida. Só para lembrar, nós temos lá no canal www.descomplicandoamedicina.com.br todas as informações do que é um apêndice, os efeitos colaterais, as indicações, sintomas, tudo bem detalhado para você. Então, acesse o nosso portal lá para saber mais sobre o assunto. Também tem o nosso Instagram, @doutorzanato, a gente fala sobre as cirurgias, sobre o dia a dia da medicina. Fique lá por dentro e acesse o nosso Instagram, @doutorzanato. Vamos lá continuar então para os sintomas. Os sintomas, eles começam inicial, sintomas inespecíficos, arrastados, ninguém consegue diferenciar por isso, mas a partir de 6 a 12 horas eles vão focar bem na região do apêndice. Então começa por uma dor aqui epigástrica, você não sabe se pode ser uma comida que você comeu, está indisposto, as pessoas acham que foi por alguma comida que ela comeu, alguma coisa assim, mas não. Essa região começa a doer, mal-estar, e aí desce para a região periumbilical. Isso é decorrente da inervação somática e visceral das alças aqui do intestino. Você tem náuseas, vômitos, porque você começa a ter reação inflamatória. Você para de comer porque tem irritação intestinal. Febre baixa pode dar, principalmente no começo, porque o processo inflamatório do corpo libera mediadores inflamatórios. Então, se você quiser saber sobre inflamação, veja aqui esse aula que a gente tem sobre a inflamação e anti-inflamatórios. E a constipação, obviamente, porque o intestino entra num processo de defesa, ele para de funcionar para tentar combater aquela infecção. Já passou por esse momento de 6 a 12 horas, aí sim, concentra a dor aqui na fossa ilíaca direita. O que é isso? A fossa ilíaca direita é um pouquinho em cima desse osso da bacia, que é o ilíaco, e um pouco abaixo da rebordo costal, aqui embaixo, nessa região da virilha quase. A gente chama de fossa ilíaca direita. Nós temos essa dor bem localizada. O que vai acontecer? As náuseas ficam mais fortes porque o intestino parou de funcionar, então você tem constipação, você tem náusea e vômito, você tem anorexia, e a febre pode aumentar pelo processo inflamatório. Quais são os diagnósticos diferenciais dessa apendicite? Lembrando que o homem não tem ovário, então a gente descarta todas as patologias relacionadas ao sistema reprodutor feminino no homem. Então você pode ter uma gastroenterocolite, que é a GECA, a famosa diarreia. Se você comer alguma coisa estragada, vai dar mais ou menos os sintomas arrastados
da que eu falei nas primeiras 6 horas. Você tem uma doença de Crohn ou uma retocolite ulcerativa, que são as doenças intestinais inflamatórias, pode ter o divertículo de Meckel, cálculo renal, porque no início a dor pode ser abdominal, levando um quadro de abdômen agudo inflamatório. A gente vai falar sobre também, tem uma aula sobre abdômen agudo, se você quiser conferir, tiver curioso o que é um abdômen agudo. E adenite mesentérica, que são alguma inflamação da parte intestinal. Agora a gente vai falar sobre o diagnóstico da mulher. Todos esses dos homens podem ter na mulher, mas tudo aquilo relacionado ao sistema reprodutor feminino. Então pode ter cisto de ovário roto, torção ovariana, salpingite aguda, que é a inflamação da tuba ovariana, pode ter abscesso tubo ovariano, alguma inflamação que teve nessa região, principalmente na região direita, porque a mulher tem uma de cada lado. Pode ter uma gravidez ectópica rota, levando um abdômen agudo hemorrágico e inflamatório. Isso tudo compete a um abdômen agudo que tem que ser levado ao diagnóstico diferencial. Gestante, pessoal, a gestante tem sim, e é bem comum, pelo fato do útero crescer, a alteração hormonal e compressão do bebê nas alças pode levar a uma apendicite, a uma incidência alta. E aí como é que a gente diferencia? A gente vai falar os diagnósticos, mas a gestante não pode fazer o diagnóstico clássico, que é a tomografia. Tem que ser feito por outra meios, que por exemplo a ressonância ou até mesmo o ultrassom. Mas elas representam uma grande desafio para o diagnóstico, tanto pelo fato da fisiologia da gestação, que pode levar a inflamações e tudo mais, quanto para a dor. Você vê aqui, ó, que conforme o útero vai subindo, vai crescendo por causa da gestação, esse apêndice também ele vai subindo. Então, ela pode representar uma dor que não é no local habitual. E aí você pode levar um diagnóstico diferencial com algum sintoma da gestação, tanto da parte reprodutora dela, levando a um desafio. Certo? Qual que é o diagnóstico? Principalmente o clínico. É muito fácil, muito comum e é muito característico a dor de apendicite. Eu comecei com aquela mal-estar, começou a dar uma epigastralgia, depois foi um pouco para a região periumbilical e agora depois de 6 a 12 horas eu estou com uma forte dor aqui na fossa ilíaca direita, eu tenho que ficar um pouquinho mais retraído, mais encolhidinho na cama, estou com anorexia, estou com náusea e vômito. E aí a gente vai começar a fazer os exames propedêuticos. Se você apertar essa região da fossa ilíaca e soltar rápido, pela inflamação que está tendo na alça intestinal, conteúdo, a cavidade peritoneal e do peritônio, você solta, você leva uma dor, uma descompressão brusca que leva a dor. É o famoso sinal de Bloomberg, certo? DB positivo, descompressão brusca positiva. Isso é clássico de apendicite. Anota aí. A gente pode ter dor visceral, então a palpação, percussão pode levar a dores difusas do abdômen. Também tem o sinal de Rosing, que você faz a mesma descompressão brusca, só que do lado esquerdo, e você vai sentir uma dor referida do lado direito. Você tem o sinal do Psoas, que quando o indivíduo ele flexiona e estende a coxa sobre o abdômen, ele pode sentir um desconforto nessa região abdominal. Você tem o sinal também de Nenander, que você tem a diferença da temperatura retal pela temperatura axilar em 1 grau pelo processo inflamatório intestinal. Isso são todos sinais de a propedêutica anamnese de um abdômen agudo. Vamos falar agora da parte laboratorial. Todo mundo pede um exame laboratorial para tentar também auxiliar nesse diagnóstico. Se você tem uma inflamação com uma infecção, obviamente o seu sistema imunológico está fazendo efeito, está combatendo. Então você vai ter uma leucocitose com desvio esquerda. Cuidado se você tiver uma leucocitose muito alta, acima de 20.000, porque ele é sugestivo de rotura. Porque aí o caso vira sistêmico, uma sepse grave, e aí é muito maior a força do seu sistema imunológico. Então toma cuidado. Temos que solicitar para as mulheres, como eu falei, o beta-HCG para descartar a parte de gravidez ectópica e tudo mais. A urina 1 pode estar alterada para ter leucocitura, ou seja, pode ter leucócitos na urina ou até mesmo hematúria, caso seja uma coisa mais grave. E o raio-x, ele não tem muito fidedigno, ele não é tão específico na nossa prática, mas ele pode mostrar alguns sintomas, principalmente de alças sentinela, que ela fica aqui, ó, repare comigo na tela, ela fica bloqueada do lado direito da fossa ilíaca, aqui do hipocôndrio e do flanco direito, porque você tem uma estase, a constipação, tem
a parada da peristaltismo da alça, então ela fica paradinha ali e fica com um ar dentro. Porque como ela para, ela não empurra o conteúdo para frente. Você pode conseguir ver um fecalito caso seja radiotransparente, mas não é frequente. O ultrassom é o padrão ouro para a gente diferenciar uma apendicite, principalmente porque é um exame barato, tem qualquer pronto-socorro e ele é fácil de fazer. Qualquer um consegue colocar o probe e poder analisar. Repara que comigo na tela você vai ver um apêndice normal, ele tem que ser redondinho, as paredes têm que estar bem definidas e você não deve observar nada dentro desse apêndice, nenhuma imagem hiperecóica ou alguma outra coisa. No ultrassom você consegue visualizar então no ultrassom uma inflamação pericecal, uma coleção pericecal, aumento linfonodal nessa região e principalmente um aumento do diâmetro do apêndice, principalmente acima de 6 milímetros, porque ele inflama, pode gerar um pouco de gás e aí ele aumenta de tamanho. Cuidado, pacientes obesos ou gordinhos e dependendo do médico que não sabe realizar esse exame, pode ser que ele não consiga visualizar o apêndice de uma forma adequada e dar um diagnóstico preciso. Fique ligado. Olha agora um apêndice alterado, você consegue ver aqui na tela conteúdos dentro do apêndice, que pode ser fecalito, pode ser ar, pode ser líquido, pode ser muco, a gente não consegue diferenciar pelo ultrassom, mas a gente consegue ver que tem alguma coisa dentro do apêndice. Olha aqui, ó, dentro do apêndice tem alguma coisa, sempre você visualizando pelo ultrassom. Já a tomografia vai mostrar pra gente quando a gente não tem certeza do ultrassom. Então, se o ultrassom está em dúvida, não conseguir visualizar o apêndice, está retrocecal, está em cima da alça, tem fezes na alça, não conseguir visualizar, a gente pode lançar a mão de tomografia, que ela tem alta sensibilidade e alta especificidade. Você consegue visualizar o apêndice dilatado, gordo, ou até mesmo se for um fecalito, visualizar o preenchimento desse apêndice. Quais são os tratamentos que a gente tem da apendicite? Primeiro a gente já entra com uma hidratação do paciente, porque ele já estava anoréxico, ele não estava bebendo, estava com náusea e vômitos, ele pode estar desidratado. Então sempre hidratar bem o seu paciente. Segundo, entrar com antibiótico terapia para tentar combater essa inflamação, inflamação anti-inflamatórios e infecção antibióticos para tentar combater essa resposta imunológica do corpo da infecção, ajudar o corpo nessa resposta e combater as bactérias e a proliferação para não virar uma sepse grave. E indicação cirúrgica. Quais são os dois tipos de cirurgia? Nós temos a cirurgia aberta, ou a convencional, a famosa cirurgia de McBurney, que aqui a gente vai mostrar a seguir, e a cirurgia videolaparoscópica, que está virando referência no país por maiores vantagens. Então, quais são as vantagens e as desvantagens de uma cirurgia aberta, convencional, aquela que se faz no ponto de McBurney aberta? Ela tem o menor custo para o sistema de saúde, então principalmente é feito no sistema público de saúde. O procedimento ele tende a ser mais rápido, porque não tem que preparar os materiais e o treinamento do cirurgião também, então é um procedimento mais rápido. Só que ele leva como desvantagem maior tempo de internação, porque você está com o abdômen aberto, pontos, e demora mais a recuperação do paciente. Maior tempo de alta do hospital, pode ter maiores complicações, como sutura, infecção, deiscência de anastomose, fístulas, entre outras. Propriamente também lesões intestinais, porque você abre, a sutura pode levar a abdômen agudo por extravasamento de conteúdo entérico da alça aberta, pode levar a uma cicatriz hipertrófica ou queloide no paciente, e isso daí são as desvantagens. A gente consegue observar, então, é uma incisão pequena no abdômen, aqui na fossa ilíaca direita, mais ou menos 3 a 5 centímetros, e a gente retira o apêndice do seco e faz a remoção desse apêndice. Aqui a gente consegue mostrar o local de incisão do cicatriz umbilical na crista ilíaca anterosuperior. Vamos dividir em 3 e a incisão é praticamente no terço distal desta linha, certo? Ou então da crista ilíaca anterosuperior à sínfise púbica. Também podemos utilizar o terço proximal desta linha imaginária. Quais são as vantagens e desvantagens da cirurgia videolaparoscópica? Então, menos invasiva, menor tempo de internação do paciente, ou seja, a recuperação é muito mais rápida,
menores possibilidades de complicação, porque você vê o apêndice muito bem feito, você não tira a alça para fora da cavidade abdominal, menor ilho paralítico, menor constipação, menor o tempo de retorno das atividades laborais dele, do trabalho, e uma cicatriz menor porque são pequenas incisões no abdômen que você entra com os trocárteres e o vídeo para poder operar. A desvantagem é o maior custo do procedimento e o treinamento do cirurgião, ou seja, demora mais para ele se formar para fazer uma cirurgia desse tipo. A gente consegue observar que o abdômen ele vai entrar com pequenas incisões na pele para poder observar então o apêndice. Olha aqui nessa imagem do seu lado esquerdo, que a gente vê aqui ó, o grampeador e o apêndice. E aqui já foi grampeado o apêndice e aqui ficou o seco, certo? Quais são as complicações pós-operatórias? Infecção de ferida operatória, então pode infeccionar e inflamar. Pode ter abscesso intracavitário por infecções. Pode ter hemorragia. Pode ter constipação por ilho paralítico pela manipulação e pelo processo metabólico da infecção. E a sepse, obviamente, que se a gente está falando de infecção de bactéria, pode levar a efeito e translocação bacteriana para o corpo, levando a infecção generalizada. Pessoal, muito bacana você ter visto até o final. Obrigado por pesquisar e acreditar aqui nessa aula que eu estou te falando. Se você gostou, dá um like, ajuda o canal a divulgar mais para a gente, chegar mais a informação para todo mundo. Não deixe de conferir lá o portal www.descomplicandoamedicina.com.br para mais informações, tanto da área da saúde quanto esse que a gente acabou de falar. Nosso Instagram, @doutorzanata, para mais informações da medicina, notícias rápidas, notícias aí sobre o cotidiano e a rotina da minha prática médica. Muito obrigado, até o próximo vídeo.